Café em má circulação. Será que o uso de café, da cafeína ou até mesmo o uso de chás interfere em alguma coisa com as nossas veias, com as nossas artérias, aumenta o risco de surgir varizes ou de ter um AVC, um infarto ou qualquer outro problema de circulação? Esses vão ser os nossos assuntos de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição no canal, deixa o sininho ativado, dessa forma você não perde nenhum detalhe de tudo que acontece por aqui. Aproveita aquele like, curtida, clicar no gostei, o seu joinha nos ajuda a chegar até mais pessoas e a combater a má circulação. Como de costume, o nosso time selecionou algumas dúvidas que vocês deixam aí nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para a gente selecionar a sua pergunta. Então vamos lá. Doutor Antônio, me tire uma dúvida, café é bom ou não para circulação? Outra dúvida, doutor, sou sua seguidora me tratando de uma trombose, café prejudica a circulação? Mais uma dúvida, ó. Bom dia, comecei a fazer o tratamento com Rivaroxabana e tenho uma dúvida, posso tomar café preto? Então hoje a gente vai falar sobre o café no seu sangue, sobre a má circulação, sobre o uso da cafeína, será que causa algum problema na circulação ou não? Então de forma ampla a gente tem que entender que o princípio ativo do café é a cafeína. Existe sim, claro, café descafeinado, café sem a cafeína, e existem chás com e sem a cafeína, mas de forma ampla vamos falar sobre essas duas substâncias, tanto do café, seja com a cafeína ou não, quanto dos chás. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo na vida tem um limite de segurança, não é verdade? Você não vai tomar 10 litros de café por dia, então tudo que a gente vai falar aqui, aproveite com bom senso. Então o café e os chás, sim, eles têm propriedades na circulação, e no decorrer desse vídeo eu vou te explicar se é uma propriedade benéfica, traz benefícios, ou se são propriedades ruins. De antemão você precisa entender que o nosso organismo precisa de um tempo para trabalhar tudo aquilo que a gente ingere, ou seja, eu tomei o café, o nosso corpo em algum momento ele vai eliminar aquelas substâncias do nosso corpo. Tanto preparado, né, com café, pegar o pó de café, coar com água quente, como colocar ervas em infusões em um copo para fazer o chá, não é só aquela única substância, existem vários compostos ali. Dependendo do que você for consumir, vai ter diversas substâncias, mas de forma ampla o seu corpo precisa de um tempo para trabalhar aquilo. Então tem pessoas que metabolizam é o quê? Eliminam do corpo o café em algum tempo, talvez em 4, 5 horas, outras pessoas vão precisar de mais tempo. Tem pessoas que vão tomar um pouquinho de café e vão ficar ligadas por muito tempo, não é verdade? Ou seja, vai ficar aí um período maior aceso, agitado, assim, claro, depende também da dose, mas o que eu quero que você entenda é que cada pessoa, cada organismo, ele trabalha aquela cafeína de forma individual. Tem pessoas que bebem 2 copinhos de cerveja ou de outra bebida e ficam, né, com uma embriaguez exacerbada, alegre, rindo e falando alto. Tem pessoas que bebem bastante e têm uma tolerância maior. Então, primeira situação, cada pessoa tem uma tolerância individual. 5 xícaras de café em mim pode talvez ter um resultado diferente que 5 xícaras de café em você. Então a primeira consideração é essa, cada um tem a sua tolerância. Segunda coisa, o café ele sim age na circulação, a cafeína tem propriedades circulatórias e logo eu já vou te explicar se são benéficas ou não. Então vamos lá. Com o uso moderado do café, da cafeína e de chás, você pode ter benefícios. Você pode ter aumento da sua atenção, aumento da sua vigília, por exemplo, para fazer uma atividade que requer atenção, você fica mais desperto, mais ligado. Por isso que às vezes as pessoas que precisam operar máquinas, dirigir, fazer provas, fazem uso de uma quantidade, digamos assim, tolerável de café, cafeína ou chás que tem essa propriedade de deixar a gente mais alerta, mais vigil, mais desperto. Então o café em quantidades moderadas, ele pode sim te ajudar, principalmente com relação à atenção e à realização de tarefas manuais que requerem bastante cuidado, que você esteja bem desperto. Então o café ele altera a frequência cardíaca, altera a quantidade de sangue que passa nas nossas artérias, só que determinado nível, quando você começa a extrapolar, a gente começa a ter, vamos dizer, essas situações, essa quantidade de sangue que passa nas artérias, a frequência do coração, elas começam a se alterar demais. Então se a pessoa toma aí muito café, abusa dessas substâncias, ela começa a ficar, além de vigor, ela começa a ficar irritadiça, irritabilidade, pode haver tremores,
pode dar taquicardia, que é o coração acelerado, palpitação, a pessoa pode ficar ofegante, você pode ter sintomas de nervosismo. Então existem determinadas situações onde a gente consegue sim benefício com essas substâncias, como cafés e chás ou infusões, e situações onde a gente vai, se a gente extrapolar os limites de segurança, a gente pode ter prejuízos, como por exemplo, essas alterações que eu te falei. Tremores, irritabilidade, nervosismo, palpitação, taquicardia, em casos mais graves, até mesmo arritmias cardíacas ou outras complicações. Agora, é seguro ou não é seguro fazer o uso do café? De forma prática, aonde eu não recomendo o uso da substância é principalmente na gestação, porque pode ter efeitos, inclusive, no bebê. O bebê pode ter alterações na placenta, alterações como após o parto, onde isso pode se interferir com o desenvolvimento da criança. Então a gestação é uma condição onde a gente precisa ter bastante atenção. Situações normais, você que não tem gastrite, que não tem nenhum outro problema, o café, a cafeína, os chás não vai aumentar o risco de você desenvolver varizes, não vai aumentar a formação de placas de gordura nas artérias. Até então eu não conheço nenhum trabalho científico que comprove que o café em doses habituais intoxica, envenena a circulação. O que são doses habituais, doses seguras? Em uma xícara de café, dependendo da concentração que você utiliza do pó, do material, você vai ter cerca de 30, 50, 80 até 100 miligramas de cafeína. A dose, digamos assim, aceitável para um adulto jovem seria em torno aí de 3 a 5 xícaras diárias, que vai dar algo próximo de 50, 100 até 200 miligramas de cafeína. Você tem que lembrar também de energéticos, de outras substâncias, né, que contém também essa cafeína. Se você toma 1 a 2 xícaras de café, mas toma bastante energético, vai ter outra fonte de cafeína na sua alimentação. E o que seriam doses que a gente já começa a extrapolar? 300, 400 miligramas de café, né, por dia, que seria o equivalente aí a mais de 5 xícaras, 8, 10 xícaras, a gente já começa a extrapolar um pouco. Claro, depende da tolerância individual, mas isso seria algo razoável, entre 3 a 5 xícaras diárias, entre aí 50 a 200 miligramas de cafeína por dia. Nessa condição, que a gente chamaria assim de adequada, de tolerável, não vai aumentar o risco de você desenvolver varizes, não vai aumentar a formação de placas de gordura, de placas de colesterol nas suas artérias, nada disso. Para algumas pessoas, quais são as recomendações que eu costumo lembrar? 2 coisas eu costumo sempre reforçar quando eu recebo essa pergunta sobre a cafeína e a circulação. Primeiro, que o café ele pode ter efeito diurético, ou seja, você pode perder líquido porque a cafeína por si só tem essa propriedade de aumentar o volume da nossa urina, efeito diurético, fazer mais xixi. Ou seja, você precisa se lembrar de se hidratar, principalmente se você tem o hábito de tomar várias vezes ao dia. Segunda coisa que eu costumo lembrar é para evitar naquele período noturno, até ali mais ou menos 3, 4, 5, 6 horas da tarde, entre ali 4 e 5 horas da tarde, evita tomar café depois desse turno, no período final da tarde, início da noite. Por quê? Porque se você tiver principalmente muita sensibilidade, você pode ficar muito agitado e ter uma diminuição na qualidade do seu sono. Aí já junta aquela propriedade do café, de deixar a gente com certa irritabilidade, mais um sono de má qualidade, uma noite mal dormida, porque talvez você nem saiba, mas junta a propriedade do café, problemas da vida, estresse do trabalho, você tem um sono de má qualidade e isso vai virando um ciclo vicioso, onde você fica irritadiço, tremores, briga até com a sombra. Então são 2 dicas que eu sempre peço para a pessoa lembrar. Primeiro, a propriedade diurética do café pode fazer você perder líquido, desidratar, ter dores de cabeça, e a propriedade do uso dessa cafeína, desse café à noite, que pode atrapalhar no seu sono e virar uma bola de neve, um ciclo vicioso em direção a uma vida estressada, irritada, às vezes que você nem parou para perceber isso ainda. Outra coisa que você precisa se lembrar é que o uso do café ele pode também inibir o seu apetite. O uso da cafeína ele pode diminuir um pouco, claro, em doses habituais, então isso muitas vezes pode ser usado como uma ajuda para você controlar o seu peso, diminuir aquela compulsão alimentar, mas para isso eu te oriento buscar um profissional habilitado, seja um professor de educação física, um nutricionista ou até mesmo um médico. Mas em doses adequadas, o café pode ser um adjuvante para você perder peso, diminuir a compulsão alimentar,
Claro, sempre orientado de um profissional. E a última coisa que eu me lembrei aqui também é a questão de onde esse café ele age, no fígado. Então pessoas que já tomam remédios de circulação como anticoagulantes que são metabolizados, são trabalhados pelo nosso fígado, já junta, por exemplo, aquela pessoa toma remédio que é trabalhado pelo nosso fígado e junta com o café, junta com a hepatite, uma esteatose hepática, uma cirrose, aquelas pessoas que bebem muito e têm cirrose, quando você começa a misturar muita coisa, o fígado sempre tem que ser lembrado se você não está sobrecarregando o seu fígado. Então, pessoas que já têm esteatose, que é aquela gordura no fígado, pessoas que já bebem muito e têm cirrose, pessoas que têm algum tipo de hepatite, seja viral ou medicamentosa, pessoas que usam remédios antidepressivos, remédios de fungos, diversos remédios, até mesmo os anticoagulantes que agem no fígado e você já usa uma quantidade, vamos dizer, alta de café, pode sobrecarregar a função hepática, a função do nosso fígado. Então, coisas para você lembrar aí que eu acabei trazendo para esse vídeo. O café usado com sabedoria, ele pode ser uma ferramenta para várias coisas. Controle do peso, melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua atenção, e usado da forma errada, ele pode prejudicar a sua gestação, te deixar desidratado, aumentar o seu nível de irritabilidade, sobrecarregar o seu fígado e prejudicar o seu sono, várias outras coisas que eu mencionei no decorrer desse vídeo. Mas é um fato, não dá para colocar a culpa no café se estão surgindo varizes, veias dilatadas na sua perna. Trombose também não há relação direta, aumentar o risco de trombose para quem toma café, e também não existe ainda um estudo comprovando a relação do café aumentar a formação de placas de gordura nas artérias, entupimento das veias, nada disso. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para não perder nenhuma novidade de tudo que acontece por aqui. Não esquece de sair sem deixar o seu like, a sua curtida, clicar no gostei, importantíssimo para a gente poder chegar mais longe e salvar mais pessoas contra a má circulação, trombose, embolia, doenças circulatórias. E se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, é onde é o nosso ponto de encontro, onde a gente consegue entender o que está passando aí do outro lado, mas o nosso time filtra aí os comentários de quem está inscrito. Se você quer conhecer um método para poder blindar as suas veias contra a trombose, te proteger contra a embolia, de fato cuidar da sua circulação, vai na descrição desse vídeo e conhece um pouco do protocolo antitrombose. Lá também vai ter orientações de como a gente pode estar mais perto, de como você pode chegar até mim. Te espero no próximo vídeo. Até logo!